Olá, querido amigo, estimado irmão, estimada irmã. Estamos aqui para o estudo de mais uma lição de suma importância. O tema desta semana nos fala sobre motivados pelo amor. Motivados pelo amor. O que motiva a sua vida? O que motiva a minha vida? Aqui nós podemos ver pelo contexto que está se falando sobre o testemunho do verdadeiro cristão. Tem a ver com o testemunho por meio da fé, né? O testemunho do verdadeiro mordomo fiel por meio do amor a Cristo Jesus, o testemunho de fé por meio do amor. Nosso testemunho do amor de Deus na nossa vida, ele impulsiona muitas pessoas a atingirem, a buscarem a salvação, oferece a muitas pessoas a oportunidade de salvação, porque quando nós vivemos o verdadeiro amor de Deus na nossa vida, nós levamos muitas pessoas, por causa das nossas palavras e ações, aos pés do Salvador. Uma vida de testemunho diante da sociedade, diante da nossa família, diante da igreja. As pessoas devem olhar para a nossa vida e ver o verdadeiro amor de Deus agindo na vida do verdadeiro cristão, na vida do verdadeiro mordomo. O amor de Deus agindo, a sua graça operando, a sua verdade na vida daquela pessoa que realmente tem um relacionamento com Deus. E o amor, ele deve ser o motivo principal de servirmos a Cristo e ao nosso próximo. O apóstolo Paulo não servia a Cristo para ter mais fama ou ter mais sucesso mundano. O que motivava o apóstolo Paulo a servir a Cristo era o amor a Deus e o amor às almas que pereciam. Esse era o verdadeiro motivo do apóstolo Paulo, então, servir a Deus, pregar o Evangelho. Era porque ele era motivado pelo verdadeiro amor que nascia do coração de Cristo e se espalhava ao coração do ser humano por meio da pregação do Evangelho. Então não foi o desejo de se tornar uma pessoa famosa ou ter o sucesso mundano. O que motivou a vida do apóstolo Paulo, do missionário apóstolo Paulo, foi o amor de Cristo, o amor por Cristo, o amor pelo seu semelhante, pela salvação do próximo. Então o amor de Deus na nossa vida nos leva a fazer coisas que nós não faríamos por nós mesmos, né? Pregar o Evangelho, levar o testemunho da palavra de Deus a outros corações, nos tornarmos instrumentos da graça de Deus em favor de outras vidas. O amor de Cristo, ele nos impulsiona, nos controla, nos motiva a viver o Evangelho de forma prática, por meio de palavras e ações, não apenas de palavras, mas por meio de exemplo, de ações, de atitudes, né? E como consequência de vivermos o verdadeiro amor na nossa vida, nós seremos motivados, então, por meio do amor de Cristo, a dar um bom testemunho. O bom cristão, ele dá testemunho onde ele vai, no trabalho, em casa, na faculdade, na igreja, nos seus relacionamentos, né? Então, quando nós reconhecemos verdadeiramente o amor de Deus na nossa vida, quando nós compreendemos realmente o imenso sacrifício de Cristo por cada um de nós, então nós somos motivados a vivermos esse amor, a nos entregar a Ele e a vivermos esse amor. Somos motivados pelo seu amor a compartilhar o amor que nós vivemos em Cristo Jesus. Nós somos motivados a compartilhar a salvação que nós alcançamos, a graça que nós alcançamos, a verdade que nós conhecemos com outras pessoas. E esse compartilhamento deve ser não apenas por palavras, mas principalmente por ações, por meio de um bom testemunho. Assim é a vida do verdadeiro cristão, assim é a vida do verdadeiro mordomo. Ele entende que as suas atitudes é um testemunho de fé por meio do amor de Cristo, por meio do amor demonstrado aos seus semelhantes, amando a Cristo e ao seu próximo. E da onde vem esse amor que nasce em nossos corações? Será que é de nós mesmos? Ainda que nós tenhamos todas as coisas desse mundo, se não tivermos o amor de Deus habitando em nossa vida, e esse amor sendo o motivo do nosso viver,
sendo o motivo do nosso testemunho a outras pessoas, de nada valerá. Diz assim, 1 Coríntios 13, verso 2: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Aprenda que o amor cristão é de origem celestial e que sem ele todas as outras qualificações são inúteis. Então nós vemos aqui, irmãos, que o amor, o verdadeiro amor, o amor que o cristão vive, ele é de origem celestial. Vem do próprio Deus, vem do próprio Cristo para os nossos corações. Não é algo que nós produzimos por nós mesmos, né? O verdadeiro testemunho do cristão não é porque ele faz por ele mesmo, mas porque ele tem um relacionamento com Cristo, e aquele relacionamento com Cristo leva a dar um bom exemplo, um bom testemunho. O apóstolo Paulo falou uma certa vez, ele declarou que o amor de Cristo nos constrange, ou seja, o amor de Cristo nos motiva a vivermos uma vida que agrada a Deus, uma vida com propósito de salvação, tanto a nossa salvação como a salvação do nosso próximo. O primeiro tópico vem nos falando sobre um capítulo para hoje. A pergunta A: como o fiel mordomo é afetado ao estudar e refletir em oração? 1 Coríntios 13. O capítulo de 1 Coríntios 13, como o fiel mordomo é afetado ao estudar esse capítulo. O capítulo que fala sobre o verdadeiro amor. 2 Coríntios 13, 18. E 1 João 4, 19 a 21. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa e como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão e o conhecimento passará. O final aqui no verso 13, do capítulo 13 de 1 Coríntios. Assim permanecem agora estas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles, porém, é o amor. 2 Coríntios 3, 18. Mas todos nós, como carta aberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito Santo. Pelo Espírito do Senhor. 1 João 4, 19 e 21 a 21. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus também ame ao seu irmão. Então o apóstolo Paulo aqui, ele nos faz uma descrição do que é o verdadeiro amor. Temos aqui, nesse contexto, a descrição do que é o verdadeiro amor, né? O verdadeiro amor, ele é de origem celeste, vem do coração de Deus para o nosso coração, para a nossa vida. O verdadeiro amor é o próprio Deus, é a característica do próprio Deus. E quando nós nos relacionamos com Cristo, nós passamos a ser afetados por esse relacionamento, ou seja, recebemos o seu amor na nossa vida para espalharmos o verdadeiro amor onde quer que nós estejamos, na escola, no trabalho, na nossa família, na nossa vizinhança, né? Então,
O amor de Cristo que nasce em nossos corações, esse é o verdadeiro amor, de origem celestial. O verdadeiro amor, ele será visto por meio das nossas atitudes, por meio das nossas palavras e ações. Será que o verdadeiro amor, o amor de Cristo, está sendo visto por meio das minhas atitudes? Como posso medir isso? Como estou tratando o meu próximo? Um exemplo, né? Porque nós podemos ter todos os dons, falar em várias línguas, saber pregar, fazermos um bom trabalho missionário, podemos desenvolver trabalhos sociais na igreja, podemos doar tudo aos pobres, saber sobre vários tipos de conhecimento, sobre toda a ciência, mas se não tivermos o amor, nada vai valer a pena, né? E o apóstolo Paulo ele nos orienta a buscarmos os dons em Cristo Jesus. Mas o maior de todos esses dons é o amor. Porque tendo amor em nossos corações, o amor de Deus, nós teremos então a paciência com o nosso próximo. Teremos então, esse amor nos levará a prestar verdadeira obediência à palavra do Senhor. Esse verdadeiro amor nos levará a não nos alegrarmos com a injustiça, mas nos alegrarmos com a justiça. O verdadeiro amor nos trará bondade, o verdadeiro amor não se vangloriará, o verdadeiro amor não tratará o próximo de forma desonesta, não tratará mal o seu próximo. Essas características somente estarão em nossas vidas se estivermos realmente num verdadeiro relacionamento com Jesus diariamente. Por isso nós precisamos ler esse capítulo de 1 Coríntios, capítulo 13, e refletirmos se está na nossa vida, se estamos vivendo de acordo com essa palavra. Devemos aplicar, então, a palavra do Senhor ao nosso viver. Precisamos desse verdadeiro amor, precisamos deixar o Espírito Santo agir em nossos corações, né, para termos o verdadeiro amor de Cristo em nossa vida. O verdadeiro amor, o amor de Cristo em nossa vida afetará o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o nosso próximo. Nós não seremos, né, como o sino que ressoa, como diz aqui o texto. O sino faz um barulho bem forte, mas é um barulho vazio, né? Podemos pregar bonito, mas se não vivermos a verdade na prática, seremos como um sino, apenas fazendo barulho, mas seremos pessoas vazias, pois não praticamos a palavra do Senhor. Nos tornaremos, então, pessoas sem conteúdo, sem o verdadeiro testemunho da palavra do Senhor. Então precisamos ler o capítulo 13 de 1 Coríntios e aplicar para a nossa vida. Será que nós estamos vivendo esse verdadeiro amor em nossa vida? Um verdadeiro amor ou um falso amor nós estamos vivendo? O Senhor deseja que eu chame a atenção do seu povo para o capítulo 13 de 1 Coríntios. Leiam esse capítulo todos os dias e extraiam conforto e força dele. No capítulo 13 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo define o verdadeiro amor cristão. Esse capítulo é uma expressão da obediência de todos os que amam a Deus e guardam seus mandamentos. Esse amor atua na vida de todo crente verdadeiro. Então vamos agora para a segunda questão. O que deve ser bastante analisado por todos os que professam a verdade presente nesses últimos dias e procuram partilhá-la. O que deve ser bastante analisado por todos que professam viver a palavra de Deus nesses últimos dias. 2 Pedro, capítulo 1, verso 10 a 12. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Então, nós devemos nos manter firmes, né, no chamado de Deus para a nossa vida. Devemos nos manter firmes na verdade que uma vez foi entregue aos santos. Essa verdade tão importante, tão maravilhosa, mas que apenas terá efeito se a praticarmos diariamente em nosso viver. Então, precisamos buscar viver diariamente o verdadeiro amor por meio da verdadeira fé, né? Porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Se formos fiéis à palavra de Deus, né, nós não iremos tropeçar. O Senhor nos dará força para seguirmos em frente.
não iremos cair da fé. Podemos tropeçar, enfraquecer, mas não iremos abandonar a fé. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se formos fiéis à palavra do Senhor, se praticarmos o seu querer na nossa vida, se praticarmos a sua vontade, uma vida motivada pelo verdadeiro amor, então nós acharemos a entrada para o céu, encontraremos a vida eterna em Cristo Jesus, né? Era isso que o apóstolo Pedro então orientava a sua igreja, a igreja de Cristo, uma vida motivada pelo verdadeiro amor a Deus e ao próximo. E assim nós teremos entrada no reino da graça do Senhor, né? Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Então o apóstolo Paulo não deixava de exortar a sua igreja, mesmo que eles já sabiam pela teoria, mas ele estava sempre relembrando a verdade da palavra do Senhor, né? O que nos motiva o verdadeiro amor? O verdadeiro amor é que nos motiva, ou é o desejo de ser famoso, o desejo pela fama mundana? Diz assim a nota: que cuidado devemos ter para que nossas palavras e ações estejam em harmonia com a verdade sagrada que Deus nos confiou, né, irmãos? Irmãos, nós somos responsáveis pela luz que conhecemos, pela verdade que o Senhor nos concedeu. Então a nossa vida deve estar em harmonia com a palavra do Senhor, né? Nós somos responsáveis pela luz que conhecemos, pela verdade que Ele nos confiou. Então nós devemos amar não apenas da boca para fora, não apenas de teoria, mas agora de verdade, né? Nossas palavras, as nossas ações precisam estar de acordo, em harmonia com a vontade do Senhor, com a palavra de Deus, com os princípios sagrados. Devemos então praticar a verdade, não devemos apenas ficar na teoria. Será que nós temos agido assim? Nós precisamos refletir, né? As pessoas do mundo nos contemplam para observar o que a nossa fé tem operado em nosso caráter e vida. Nós somos carta aberta. As pessoas estão vendo o nosso testemunho. Muitas vezes falamos uma coisa e praticamos outra, né? Pregamos algo, professamos uma fé, mas vivemos contrariamente a essa fé. Estão atentas para ver se ela exerce mesmo um efeito santificador em nosso coração e se estamos sendo transformados à semelhança de Cristo. Estão prontas para descobrir cada defeito em nossa vida, cada inconsistência em nossos atos. Que responsabilidade, né, irmãos? Para cada um de nós, isso é sério, representar o caráter de Cristo aqui nessa terra. Como mordomos, nós devemos representar o caráter de Deus. É uma grande e solene responsabilidade para cada um de nós. Será que temos praticado essas verdades? Será que temos verdadeiramente representado a Cristo em nosso ser? Isso pode levar muitas pessoas à salvação. O nosso testemunho de verdadeiro cristão poderá levar muitas pessoas à salvação. Não devemos dar motivo para criticarem nossa fé. Então, irmãos, que nós possamos ser luz em meio às trevas, que possamos dar um bom testemunho do verdadeiro amor de Deus nas nossas vidas. O segundo tópico vem nos falando vencendo o egoísmo. A letra A, porque o conhecimento da verdade, aliado a uma capacidade apurada para expressá-la, é insuficiente para glorificar a Cristo? 1 Coríntios 13, de 1 a 3. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possua, e entregue meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, nada disso se valerá. Então, irmãos, não é suficiente que tenhamos apenas o conhecimento, não é suficiente que conheçamos a verdade sem a praticá-la. Podemos ter o conhecimento, podemos ter a capacidade de expressar, fazer bonitos sermões, explicar
de forma clara o amor de Deus para as outras pessoas, mas nós não estamos praticando essa verdade, né? Então, isso não é suficiente conhecer a palavra de Deus, mas praticar. É isso que Deus deseja, né? Que nós venhamos ter uma vida de prática, né? Se eu não vivo o que eu prego, estou morto, né? Espiritualmente. Será apenas teoria, será apenas da boca para fora. Todo esse conhecimento será em vão. É como o sino que ressoa, né? O sino ressoa, faz muito barulho, mas não tem conteúdo, né? Faz muito barulho, mas não pratico a verdade aplicando para a minha vida, né? Faço muito barulho, mas não pratico a verdade. Então, conhecimento e capacidade de expressar essa verdade nada valerá se não tivermos o amor, porque o verdadeiro amor, ele é demonstrado na prática. Então, esse verdadeiro amor deve ser visto na nossa vida prática. Ter o conhecimento sem a prática será apenas como sino, né? Só fazemos barulho, mas não temos o conteúdo. Isso se torna vaidade, né? Ter conhecimento sem prática. Falamos que amamos a Deus, mas não amamos o nosso próximo, né? No momento de necessidade do nosso próximo, nós não auxiliamos. Mesmo tendo condições que Deus tem nos abençoado, mesmo assim nós não buscamos praticar essa verdade, né? Como é que eu posso amar a Deus? Só posso amar a Deus amando o meu próximo. Porque o meu próximo é aquela pessoa a quem vejo. O próximo é a imagem de Deus aqui para mim na terra, porque ele também foi feito à imagem de Deus, né? Então, precisamos sair da teoria e ir para a prática, ajudar aquele que mais necessita. Será que nós estamos vivendo a prática da palavra de Deus na nossa vida? Precisamos ver, né? Porque muitas vezes estamos gastando os nossos bens de forma egoísta, né? E não temos praticado a palavra do Senhor. Temos muita teoria e pouca prática. Diz assim o texto: se o conhecimento da verdade não produz beleza na alma, se não submete, suaviza nem recria o homem à imagem de Deus, de nada adianta quem a recebe. É como bronze que soa e um sino que tine. Não é o palestrante treinado, nem a inteligência aguçada que conta diante de Deus. É o propósito fervoroso, a profunda piedade, o amor à verdade, o temor a Deus que tem uma influência reveladora. Um testemunho do coração vindo de lábios honestos, cheio de fé e humilde confiança, embora proferido por uma língua gaguejante, é considerado por Deus tão precioso como o ouro. Já o discurso inteligente e a oratória sagaz daquele a quem se confiou grandes talentos, mas que está carente de veracidade, de propósito firme, de pureza, de altruísmo, são como bronze que soa e um sino que tine. Pode até dizer algo engraçado, contar anedotas e brincar com os sentimentos, mas Jesus não está nele. Muito sério isso, né, irmãos? Às vezes pregamos, mas não vivemos a verdade na prática. Precisamos analisar. Tudo isso pode agradar os corações não santificados, mas Deus tem em suas mãos a balança que pesa as palavras, o espírito, a sinceridade, a devoção. E ele declara que a soma de tudo isso é mais leve que a vaidade. Segunda questão, a letra B. Que advertência condena o uso egoísta das bênçãos de Deus? Malaquias 2:2, Tiago 2:15-16. Se não o ouvirdes e se não o propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. E já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no coração. Tiago 2:15-10. E se o teu irmão e irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos,
e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Então, o verdadeiro amor, irmãos, ele nos afasta da vida de egoísmo. O verdadeiro amor nos leva a uma vida de abnegação. O verdadeiro amor é prática, né? Não é apenas intenção, não é apenas teoria. Deus condena, então, o uso indevido das bênçãos que Ele nos concedeu. Deus condena o uso egoísta das bênçãos que Ele nos concedeu. Deus nos concede bênçãos para compartilharmos com o nosso próximo, para ajudarmos aquelas pessoas que mais precisam. E ao nosso redor, muitas pessoas precisam. Então Deus ele condena o uso de forma egoísta das bênçãos que Ele nos concedeu. Se Deus nos abençoa, então nós devemos também abençoar a vida de outras pessoas. Isso deve ser algo prático, cotidianamente, dia a dia. Isso revela o verdadeiro amor. Revela se o verdadeiro amor de Deus está na nossa vida ou não, né? Então nós devemos fazer essa análise na nossa vida. Se usamos as bênçãos do Senhor de forma egoísta, estamos nos condenando a nós mesmos, né? O egoísmo ele tem contribuído para brigas no meio do povo de Deus. O egoísmo tem contribuído para a fome na humanidade. Será que estamos vivendo o egoísmo? Estamos contribuindo com o lado das trevas ou com o lado da luz? Que possamos, irmãos, ser canais de bênçãos para abençoar a vida do nosso próximo. Que possamos ver as necessidades dos irmãos que estão ao nosso redor. E assim sermos instrumentos da graça de Deus nas suas vidas. O egoísmo é o pecado mais tolerado, mas é o que mais nos separa de Deus e produz tantas desordens espirituais contagiosas. Não pode haver um retorno ao Senhor exceto pela abnegação. Nada podemos fazer por nós mesmos, mas pela força de Deus podemos viver para fazer o bem aos outros e assim evitar o mal do egoísmo. Não precisamos ir a terras pagãs para manifestar o nosso desejo de dedicar tudo a Deus numa vida útil e altruísta. Devemos efetuar isso no círculo familiar, na igreja, entre aqueles com quem nos relacionamos e com quem negociamos. Bem nos caminhos comuns da vida é onde devemos negar o eu e mantê-lo sobre. Bem nos caminhos comuns da vida é o que devemos negar o eu e mantê-lo sob controle. O terceiro tópico vem nos falando uma armadilha para o mordomo cristão. A letra A. Embora as doutrinas bíblicas, a profunda compreensão profética e a coragem indomável sejam essenciais, que advertência Deus dá a todos os que creem na verdade presente? 1 Coríntios 13, verso 2 e 3. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios, e tenha todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, nada disso me valerá. Então, queridos amigos, nós podemos ter todo o conhecimento, podemos ter o dom de profecia, ter profunda compreensão profética, ter amplo conhecimento da vontade de Deus, mas nada disso valerá se nós não tivermos o amor, né? Se nós não praticarmos realmente a vontade do Senhor. Então nós caímos num grande perigo de nos acomodarmos, né? Já sei de tudo, de nada tenho falta, né? Mas a palavra de Deus diz que nada disso valerá se nós não praticarmos a palavra de Deus na nossa vida. Se isso não se refletir no verdadeiro amor na nossa vida diária, né? Não terá utilidade todo esse conhecimento que nós temos se não for transformado em prática. Será uma vida de hipocrisia, de fingimento, né? De falso moralismo. Porque eu prego e não vivo. Por mais elevada que seja a profissão, aquela cuja alma não está cheia do amor de Deus e ao próximo não é um verdadeiro discípulo de Cristo. Então aquele que não está cheio do amor de Deus e ao próximo não é um verdadeiro discípulo do Senhor. Embora devesse possuir grande fé e poder, até mesmo para operar milagres, essa fé seria inútil sem amor. Pode exibir grande generosidade, mas se por qualquer outro motivo que não o amor genuíno
ele doasse todos os seus bens para alimentar os pobres, o ato não o recomendaria ao favor de Deus. Então, muitas vezes nós fazemos alguma coisa só para ser visto, né? Para mostrar aos outros que podemos fazer, que temos o conhecimento, que temos a situação nas nossas mãos. Quando nós fazemos assim, estamos caindo no desagrado de Deus. Em seu zelo, poderia até enfrentar a morte de um mártir, mas se o amor não o moveu a fazer isso, Deus o consideraria como um entusiasta iludido ou um hipócrita ambicioso. O que motiva a praticarmos boas ações? Será que é o verdadeiro amor a Deus e também ao próximo? Ou o desejo de ter fama, o desejo de ser visto? Precisamos analisar, né? São armadilhas que existem para o mordomo cristão. A letra B, que perigos podem assediar até mesmo os mais zelosos seguidores da tríplice mensagem angélica? Que perigos podem assediar até mesmo os mais zelosos seguidores da tríplice mensagem angélica? Apocalipse 3:17, Isaías 65, verso 5. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre e cego e nu. E dizem, retira-te e não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Estes são uma fumaça no meu nariz, um fogo que arde todo o dia. Então existem vários perigos, né, que estão assediando os mordomos do Senhor, né? Nós corremos o risco de termos o conhecimento e de que por acharmos que somos mais zelosos do que os outros, né? Já achamos que somos santos, né? Nós não queremos nos misturar, né? Não queremos nos achegar às outras pessoas, né? Porque já conhecemos muito, já temos, como é que fala assim, a nossa própria justiça, a nossa própria justificação. Temos então esse perigo de achar que não precisamos de mais nada, né? Como é que era o nosso fervor lá no início? O primeiro amor, onde nós buscávamos praticar as verdades do Senhor com afinco todos os dias, mas com o passar do tempo nós ficamos arrogantes, muitas vezes. Quando passamos pelo tempo, achamos que já sabemos de tudo e que de nada nós temos falta, né? Achamos que já somos mais santos do que as outras pessoas. Então temos o perigo aqui de ficarmos somente no formalismo e na teoria e esquecermos de praticar o verdadeiro amor, né? O verdadeiro amor, o primeiro amor que nós temos na nossa vida, o primeiro amor nos leva a praticarmos as verdades que nós temos. Agora, o frio formalismo nos afasta de Deus, né? Como nós éramos no começo da nossa fé animados, firmes, fervorosos, né? Praticando todas as vontades do Senhor. Então nós corremos o risco de viver um falso amor, de nos tornarmos justos aos nossos próprios olhos, né? O que eu faço é porque eu posso, né? Nos esquecemos de que quem realmente motivou-nos, de quem realmente colocou em nosso coração para fazer aquela situação, deve ser Deus, deve ser o amor a Deus. Quando nós fazemos algo, praticamos alguma benevolência em relação ao nosso próximo, sem essa motivação do amor de Deus, tudo é em vão. Tudo isso é para a nossa condenação. Então nós devemos fazer pelos outros, não para sermos salvos, mas porque já estamos salvos, porque já somos aceitos em Cristo, porque Deus motiva o nosso coração a praticarmos o verdadeiro amor, né? Então temos esse perigo que Satanás coloca de nos acharmos autossuficientes. Eu faço aquilo e aconteço, né? Na verdade, não. Na verdade, nós dependemos de Cristo para sermos instrumentos de bênçãos na vida dos nossos irmãos, do nosso próximo. Uma religião baseada na letra da lei tem sido considerada a melhor para este tempo. Entretanto, isso é um erro. A repreensão de Cristo aos fariseus se aplica àqueles que perderam o primeiro amor no coração. Uma religião fria e apegada à teoria da lei nunca pode levar almas a Cristo, pois não possui nem o amor nem Jesus. Quando se praticam jejuns e orações com espírito de justiça própria, esses rituais se tornam abomináveis a Deus.
A reunião solene para adoração, a sequência de cerimônias religiosas, a humilhação externa, o sacrifício imposto, tudo declara ao mundo que o praticante desse sistema se considera justo. Tudo isso chama a atenção que deve ser. Tudo isso chama a atenção de quem observa deveres rigorosos, dizendo: esse homem tem direito ao céu. Mas tudo isso é um engano. As obras não nos comprarão uma entrada no céu. Então, corremos o grande perigo, né, de achar porque fizemos o bem, devemos, né, alcançar o céu por esse bem. Sendo que deve ser o contrário, é porque já somos salvos, é porque o Espírito de Deus já habita em nós, é que produzimos essa vida de bênçãos na vida do nosso próximo, é que produzimos essas boas obras. Não é isso, as boas obras não nos comprarão a entrada no céu. As boas obras são consequências de vivermos o amor de Deus na nossa vida. A única grande oferta é suficiente para todos os que creem. Contemple a Deus, não aos homens. Deus é seu Pai Celestial, que está disposto a suportar pacientemente suas enfermidades e perdoá-las e curá-las. Não há nada que possa enfraquecer tanto a influência da igreja quanto a falta de amor. Se tivermos de enfrentar a oposição de nossos inimigos, representados como lobos, tomemos cuidado para não manifestar o mesmo espírito deles entre nós. O quarto tópico vem nos falando sobre bebendo de uma fonte pura. A letra A, que tipo de serviço é inaceitável a Deus e por quê? Jeremias 2, 13, Isaías 58, 4 e 5. Irmãos, esses textos vêm nos falando de forma resumida que o serviço feito por amor ao próprio eu é inaceitável diante de Deus. Um serviço feito por amor ao próprio eu, ao invés do amor a Deus, é um serviço inaceitável diante do Senhor. Um serviço feito para enaltecer o próprio eu, para enaltecer a si próprio, para exaltação própria, para mostrar uma justiça própria. Tudo isso é inaceitável diante de Deus. Quando nós tomamos a glória de Deus, isso se chama pecado. Então, muitas pessoas às vezes fazem algo para se mostrar, né? Olha, eu sou bonzinho, olha o meu amor, olha a caridade que eu pratico. Mas Deus não quer isso, né? Não quer que mostremos uma exaltação própria, uma justificação própria, mas que revelemos o seu amor porque somos apenas instrumentos. Deus deseja que reconheçamos que somos apenas instrumentos na sua mão para abençoarmos as pessoas ao nosso redor, né? Então, se fazemos alguma coisa de bom, é porque Deus tocou em nosso coração. Se fazemos alguma coisa de bem, é porque o Espírito de Deus habitou em nossos corações. Até os nossos melhores atos são motivações, são tocados pelo Espírito Santo de Deus em nossa vida, né? Então nós devemos entender que somos apenas instrumentos nas mãos de Deus e até nossos melhores atos são motivados por Deus em nossas vidas, né? Em tudo quanto fizermos, nós devemos dar glórias ao Senhor. Só assim o nosso serviço será aceitável. Só assim o amor que nós mostramos às outras pessoas será aceitável, né? E esse amor que vem de uma fonte pura, que é o próprio Deus. Como podemos vencer esse problema de exaltação própria? Como nós podemos vencer? Nós devemos a cada dia, irmãos, para vencermos essas tendências de exaltação própria, de amor ao próprio eu, nós só venceremos quando realmente aceitarmos a Jesus como nosso Salvador pessoal na nossa vida, quando nós nos dispusermos a abrir o nosso coração ao Espírito Santo para que ele faça uma reforma em nosso ser. Nós só iremos vencer quando tirarmos o nosso eu do centro e colocarmos a Deus em nosso coração em primeiro lugar. Assim nós podemos vencer, né? Quando nós deixamos Deus dominar com o seu amor o nosso coração, deixando o nosso eu de lado e vivendo uma vida verdadeiramente para Cristo, assim nós podemos vencer. A nota muito importante nos diz assim: vigie em oração. Só assim você pode empenhar todo o seu ser na obra do Senhor. O eu deve ser posto em segundo plano. Aqueles que se destacam ganham uma educação que logo se torna uma segunda natureza. Logo deixarão de perceber que, em vez de elevar a Jesus, exaltam a si mesmos.
em vez de serem condutos pelos quais a água viva pode fluir para refrescar a outros, absorvem as simpatias e as afeições dos que os cercam. Isso aqui é roubar a glória de Deus, né? Isso não é lealdade ao nosso Senhor crucificado. É o morrer diário para o eu nos pequenos negócios da vida que nos torna vencedores. Devemos esquecer de nós mesmos do desejo de fazer. Devemos esquecer de nós mesmos no desejo de fazer o bem aos outros. A letra B. Descreva o resultado da verdadeira religião. Tiago 1, 27 diz assim: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção deste mundo. Então, o resultado da verdadeira religião é que viveremos uma vida de verdadeiro amor, tanto para com Deus quanto para o nosso próximo. O amor a Deus e o amor ao próximo, o amor na prática, não apenas em teoria. Esse é o resultado da verdadeira religião, quando os princípios de Deus já estão dentro do nosso caráter e eles são expressos em práticas na vida diária. Quando nós obedecemos à vontade do Senhor por princípios, né? E por vontade, praticando dia a dia, não apenas em teoria. Então, isso será a verdadeira religião. Quando nós obedecemos à vontade do Senhor, os seus princípios, os princípios divinos, e servirmos uns aos outros aqui neste mundo. É assim, então, que, como consequência, teremos a verdadeira religião, veremos que nossas obras testificam da nossa fé. Então, quando a nossa obra ela dá testemunho da nossa fé, então isso realmente se tornou uma verdadeira religião na nossa vida. A consequência da verdadeira religião é que as nossas obras testificarão da nossa fé. As pessoas verão a nossa fé na prática, no dia a dia, verão que tivemos um encontro com Jesus no nosso ser verdadeiramente. A letra C, como devemos produzir esses frutos? João, capítulo 7, versículo 37 e 38. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Como nós podemos produzir esses frutos? Irmãos, só iremos produzir os frutos da verdadeira religião, os frutos do verdadeiro amor, se buscarmos em Jesus Cristo. Se estivermos intimamente ligados com Jesus, se estivermos tendo uma vida de comunhão com Cristo, somente unidos a Cristo, a verdadeira videira, é que nós iremos então produzir esses frutos, é que nós então daremos bons frutos realmente, né? E como fruto do nosso relacionamento com Cristo, receberemos o caráter de Deus, né? O caráter perfeito de Cristo Jesus em nossas vidas. E isso será visto em nossas ações, né? Por palavras e obras verdadeiramente. A religião pura de Jesus é a fonte da qual fluem correntes de caridade, amor e altruísmo. Um cristão é alguém semelhante a Cristo. Uma mulher cristã é ativa no serviço de Deus, participa da reunião social e sua presença também animará a outros. A religião não consiste em obras, mas a religião opera. Não está adormecida. Muitos parecem sentir que a religião tem a tendência de estreitar e limitar quem a possui, mas a verdadeira religiosidade não tem uma influência limitante. Pelo contrário, é a falta de religião que limita as faculdades e restringe a mente. Quando um homem é limitado, isso é uma evidência de que precisa da graça de Deus, da unção celestial, pois um cristão é aquele em quem o Senhor, o Deus dos exércitos, pode operar a fim de que possa andar nos caminhos do Senhor da terra e manifestar a vontade divina aos homens. O quinto tópico vem nos falando sobre o poder para a verdadeira mordomia. A letra A, qual é o degrau mais alto da escada do crescimento do cristão? 2 Pedro 1, 4 a 7. Pelos quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, e vós também, pondo nisto
mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e à ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Então vemos aqui, irmãos, que o verdadeiro amor é o degrau mais alto do crescimento do cristão. E todos nós precisamos atingir esse potencial, precisamos atingir esse degrau que é o verdadeiro amor na nossa vida. E ao mesmo tempo também devemos cultivar todos esses outros dons espirituais. Podemos cultivar todos esses dons espirituais conjuntamente, motivados pelo amor de Deus em nosso coração. Ao mesmo tempo que vamos cultivando o amor, vamos cultivando a paciência, vamos cultivando a nossa fé, a virtude, o conhecimento. Então, tudo isso são dons de Deus que devemos cultivar. E o topo desses degraus, dessa escada da perfeição, é amarmos verdadeiramente a Deus e ao nosso próximo. O que devemos perceber no esforço de cultivar todas as qualidades de um verdadeiro cristão? Então, você não deve entender, diz aqui a nota, que precisa esperar até ter aperfeiçoado uma dessas graças para depois cultivar a outra. Não, elas crescem juntas, alimentadas continuamente pela fonte do amor. Em cada dia da sua vida você pode aperfeiçoar os benditos atributos plenamente revelados no caráter de Cristo. Quando fizer isso, levará luz, amor e alegria à sua casa. Então, devemos cultivar e podemos cultivar todos esses dons espirituais continuamente motivados pelo amor de Cristo, e assim seremos bênção onde estivermos, no nosso trabalho, na nossa casa, na faculdade, na escola. Onde estivermos, seremos luz em meio às trevas. A letra B. Explique como podemos ser imbuídos pela nova vida espiritual e pelos motivos corretos. Então, irmãos, nós temos aqui a visão de Ezequiel do Vale dos Ossos Secos, né? Uma visão que Deus deu a Ezequiel do que ele pode fazer por nós, do poder transformador do Espírito Santo que pode ser realizado em nossa vida. O Vale dos Ossos Secos, Ezequiel viu um amontoado de ossos, né? Não tinham vidas, mas eram pessoas mortas, mas Deus, por meio do seu Santo Espírito, transformou aqueles ossos, trazendo aqueles ossos novamente à vida. Isso quer dizer que Deus pode transformar a nossa vida, que aparentemente está sem amor, aparentemente está sem paciência, sem as virtudes do Espírito. Deus pode transformar a nossa vida. Pessoas que estavam mortas aqui, nessa experiência de Ezequiel, nessa visão, pelo poder do Espírito Santo, tornaram a viver. E nós, se estamos mortos espiritualmente, Deus pode transformar a nossa vida, pode mudar o nosso ser. Se somos hoje secos, como os ossos, pessoas mortas espiritualmente, Deus pode nos dar vida novamente, transformar o nosso ser, porque Deus está disposto a transformar a nossa vida. Se ainda nós não nos entregamos a Cristo, nós temos hoje a oportunidade de nos entregar a Ele. E Cristo pode nos dar o poder para sermos verdadeiros discípulos. Cristo pode nos dar o poder para sermos verdadeiros adoradores, verdadeiros mordomos da sua graça. Basta aceitarmos o seu querer na nossa vida, né? Aceitarmos os seus princípios, a sua palavra, a sua lei. Basta aceitarmos o seu amor transformador no nosso coração, na nossa vida, dia a dia. Ao aceitarmos então a Cristo, Ele então fará por nós aquilo que nós não podemos fazer. Reformará a nossa vida com o poder do Espírito Santo. Aquele que se exaltava agora vive em humildade. A pessoa que aceita a Cristo agora vive em humildade, aquele que se exaltava, né? Aquele que vivia na vida de escravidão do pecado agora vive em uma vida de santidade. Aquele que era uma velha criatura agora se tornou uma nova criatura com bons hábitos, né? Tem amor ao próximo, procura ajudar o próximo, procura viver a verdadeira religião. E os hábitos da vida dessa pessoa são hábitos transformados, hábitos de amor, de compaixão, de misericórdia, né? De obediência, servindo a Deus, servindo aos homens. Né? Todos que estão ao seu redor sentirão essa transformação.
Então, ao aceitarmos a Cristo, né, nós recebemos o poder do Santo Espírito para uma transformação na nossa vida, uma reforma. Aquele que era cheio de orgulho agora passa a ser humilde, esvazia-se do próprio eu, reconhecendo que o primeiro lugar na sua vida deve ser dado a Cristo, né? E aquele que vivia em favor do seu próprio eu agora vive a favor e em favor do reino de Deus aqui na terra, né? Pois Deus agora o transformou em uma nova criatura. O amor de Cristo rege a sua vida. Então nós precisamos refletir se a nossa vida está de acordo com a palavra do Senhor nessa importante lição que é apresentada a cada um de nós. O último tópico aqui diz assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. O homem deve se esvaziar de si mesmo antes que possa se tornar, no mais amplo sentido, um crente em Jesus. Quando o ser humano renuncia ao eu, então o Senhor pode torná-lo uma nova criatura. Odres novos é que podem conter vinho novo. O amor de Cristo animará o crente com uma nova vida. O caráter de Cristo se manifestará naquele que contempla o autor e consumador da nossa fé. Irmãos, que Deus nos abençoe e nos ajude para compreendermos a sua palavra e que a cada dia possamos revelar o amor de Deus, o amor de Cristo em nossas vidas, que possamos servir a Deus servindo ao próximo.